Olá, pessoal, boa noite. Antes de nós começarmos a nossa aula de esgoto, eu vou explicar um pouquinho sobre essa atividade 1 que vai ser desenvolvida, tá? Nós temos os pontos de água fria 1, 2, 3 e 4. Eu quero que vocês determinem a pressão da água que chega nesses pontos, tá? Mas o que nós temos que considerar? Primeiramente, dividir os trechos, né? Então, o trecho caixa d'água até o ponto A, do ponto A até o ponto C, do C até água fria 3 e do C até água fria 2. E do ponto A até o F, do F a 4 e do F até água fria. Os pesos que vocês irão considerar no sistema são esses elementos aqui. Para água fria 1 e água fria 2, o nosso banheiro vai ser um banheiro com caixa de descarga, tá? Então não é válvula, de caixa, um bidê, um lavatório com torneira e um chuveiro elétrico. Para a cozinha, uma pia e para a área de serviço, uma máquina e um tanque de lavar roupa com 2 torneiras, tá? Então, como ele tem 2 torneiras, a gente considera 2 tanques. Então, significa que, para desenvolver esses trechos, o somatório dos pesos que vocês irão considerar serão em relação a esses elementos aqui. Eu não quero o valor da pressão nesses pontos, e sim qual que é a pressão que chega exatamente no ponto aqui da coluna, tá? Então, é um trecho mais simplificado, beleza? Outra coisa, essa caixa d'água, a gente vai considerar que ela está cheia, e ela vai ter 1 metro de coluna d'água devido a essa pressão inicial que o reservatório se encontra cheio, tá? Então, lembrem que a pressão inicial que a gente vai usar lá naquela planilha vai ser esse valor aqui que vocês devem adotar. Então, aquela planilha que eu disponibilizei na aula 3, vocês podem apagar os valores fixos, né? E deixar somente os valores que são de fórmula. Tá? Então, os valores de fórmula, vocês podem manter para não perder a fórmula, e apaguem somente os valores de peso, os valores de comprimentos, diâmetros, porque o restante ele vai estar sobre fórmula. Então, aqueles que forem de fórmula, vocês não precisam apagar, tá? E aí vocês conseguem preencher ela sem nenhum tipo de problema, beleza? Então, essa é a atividade que vocês irão desenvolver. Então, crie uma cópia daquela planilha que eu disponibilizei e usem ela para poder fazer esse dimensionamento aqui, que vai ser a atividade 1. Bom, para nossa aula agora, nós já vamos entrar na parte de projeto de esgoto, né? Então, a parte de projeto de esgoto, eu vou começar com uma parte teórica e depois eu vou mostrar um projeto posteriormente para vocês, tá? Quando eu mostrar o projeto, eu vou trazer já o projeto hidráulico, o projeto sanitário, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre a questão de organização de prancha, essa parte de desenvolvimento de projeto, beleza? Bom, primeiramente, aí para a parte de projetos de instalações sanitárias, ele está regido pela norma 8160, tá? É uma norma mais antiga, que não teve atualizações, e basicamente o meu projeto sanitário ele tem que prezar por higiene, segurança e basicamente gerar conforto ao meu usuário, tá? Então, a gente precisa fazer um projeto de instalação de esgoto doméstico que busque coletar e afastar da edificação toda a parte de despejos, tá? E encaminhe para um local adequado, ou para uma rede pública, né? Ou para um sistema de tratamento interno, né? Que seria a fossa e sumidouro dentro das edificações. Então, o meu sistema ele tem que permitir um rápido escoamento do esgoto e também uma fácil desobstrução. Então, existem algumas considerações em relação ao traçado para que a gente não tenha obstrução no traçado. Outro detalhe é sempre prezar pela vedagem de passagem de gases, né, e qualquer animal pelo interior das tubulações, e impedir a poluição ambiental de mananciais. Então, a parte de despejo desse esgoto, a gente não pode prejudicar a parte de mananciais, tá? Quando nós temos um sistema de esgoto, ele tanto pode ser individual quanto coletivo, né? Então, numa única edificação, ou uma rede coletora, né? Que daí temos um sistema coletivo. Já na rede individual, nós temos dentro das próprias edificações a fossa séptica e o sumidouro. O nosso sistema, ele é composto por os seguintes itens, que nós vamos comentar cada um deles aqui de forma individual. O primeiro item que compõe a minha instalação sanitária é o aparelho sanitário, tá? Então, quando eu uso o termo aparelho sanitário, é o ponto de coleta do esgoto daquele ponto hidráulico. Então, por exemplo, aqui nós temos a torneira de pia de cozinha. Então, essa torneira da pia de cozinha vai me gerar um esgoto. Então, esse esgoto, né, o meu aparelho sanitário referente à pia de cozinha, né,
ele tem esse nome. Então, a pia de cozinha é o meu aparelho sanitário que a gente se refere. Aqui nós temos a imagem de um tanque de lavar roupa. Então, eu também tenho um ponto que chama aparelho sanitário. Então, esses pontos onde eu tenho o despejo inicial do meu esgoto, a gente usa o termo aparelho sanitário. Então, quando nós estamos tomando banho, a água está caindo do chuveiro e ela vai escorrer por um ralo. Aquele ralo do banheiro, nós chamamos de aparelho sanitário e o nome dele é chuveiro. Por que que a gente usa esse termo? Porque ele coleta a água exatamente do chuveiro. O meu vaso sanitário é um aparelho sanitário. Dentro dos meus sistemas, nós temos os desconectores, né? Então, que eles têm essa capacidade de gerar um feixe hídrico para ajudar na parte de evitar a volta de cheiro nos meus sistemas. Então, esses desconectores, né, eles têm essa função de vedar essa passagem de gases, e ele tanto pode ser por essa parte sifonada, né, das tubulações, quanto pela parte do fecho hídrico gerado pelo meu desconector, que no meu caso é uma caixinha sifonada, um ralo sifonado. Dentro dos meus elementos, nós temos esses fechos hídricos, né? Que eles têm essa finalidade de evitar essa volta de gases. Então, nós temos aqui a caixinha sifonada, que ela tem um acúmulo de líquido, o meu vaso sanitário, que ele tem essa curvatura que faz com que haja sempre esse acúmulo de água dentro do próprio vaso, então isso ajuda a inibir a volta de gases. E dentro aqui do meu sifão, né, nós temos esse fecho hídrico de pelo menos 5 centímetros de altura, que também vai ajudar nessa inibir essa volta de gases, tá? A caixinha sifonada também é um desconector, né, no caso, o meu ralo sifonado. Essas caixinhas podem ser colocadas nos lavatórios, nos bidês, nos chuveiros, né, em banheiras, e elas têm alguns diâmetros específicos, né? Então, nós podemos ter diâmetro de 100 a 150 milímetros. Então, quando eu falo 100 a 150, essa parte do diâmetro superior. Então, pode ser de 100 até 150 milímetros. Ela pode possuir 1 a 7 entradas de esgoto. Então, aqui a gente tem 3 entradas de esgoto e uma saída. E aqui a gente tem 7 entradas de esgoto e uma saída, tá? Então, a gente pode ter alguns modelos que têm somente uma saída. E sempre as entradas são de 40 milímetros e a saída de 50 ou 75. Então, até para esse que é maior, as entradas são sempre de 40, saída de 50 ou de 75. Aqui tem algumas especificações, né, de catálogo de alguns fabricantes em relação às dimensões, né, da nossa caixinha sifonada, ou ralo sifonado, como a gente pode utilizar o termo, né? Então, quando a gente usa aqui 100, 150, significa que ele tem 100 de diâmetro, por 100 de altura, por 50 milímetros de saída, tá? Então, sempre esse último número, ele refere-se à saída. Aqui nós temos outro modelo, ó, 150 por 150 por 50. Então, o 150 é o diâmetro e a altura, e o 50 também é a saída, tá? Lembrando que nós podemos ter essas dimensões, né, de saída, que é o D2, nós podemos ter de 50 a 75 milímetros. Uma outra consideração de extrema importância em relação ao projeto sanitário é a questão dos meus ramais, né, a inclinação desses ramais. No projeto de esgoto, nós trabalhamos com tubulações de diâmetros de 40, 50, 75 e 100 milímetros. As tubulações que têm um diâmetro inferior a 75 milímetros, ou seja, 40, 50 e 75, devem apresentar 2% de inclinação. Já as tubulações com diâmetro superior a 100 milímetros devem ter 1% de inclinação. A falta de inclinação, ela acarreta que os meus dejetos, né, eles vão ficar retidos no meio da tubulação e não terão escoamento. E quando essa inclinação acaba sendo muito elevada, a gente acaba tendo que o líquido vai escoar com muita facilidade, mas muitas vezes os meus elementos sólidos, eles podem ficar parados na tubulação. Então, por isso que a recomendação é que se trabalhe sempre com as inclinações desejadas para que a gente tenha um bom escoamento dos dejetos. E aí nós temos algumas especificações em relação aos trechos, né? Sempre o meu ramal de descarga é referente ao trecho inicial do meu esgoto. Então, no trecho onde acabou de sair o dejeto do vaso, aqui é o meu ramal de descarga.
O trecho onde acabou de sair o esgoto do lavatório, aqui é o ramal de descarga. O trecho onde acabou de sair está escoando a água referente ao meu chuveiro, é ramal de descarga. A partir do momento que nós temos a união de mais de um esgoto, então aqui, ó, eu uni o lavatório e uni o chuveiro. Então, na sequência aqui, ele já se chama ramal de esgoto, né? Da mesma forma aqui, ó, depois do vaso, aqui nós temos uma junção. A partir dessa junção, esse trecho também se chama ramal de esgoto. O ramal de efluente da minha gordura, ele sempre deve ser disposto, né, e interligado a uma caixinha de gordura. Então, quando eu tenho uma pia de cozinha, esse trecho a gente chama de ramal de efluente de gordura. E, obrigatoriamente, ele deve passar por uma caixinha de gordura, tá? Um outro detalhe muito importante é que nos projetos de instalações sanitárias, nós não devemos, de forma alguma, em trechos horizontais, trabalhar com ângulos de 90 graus, tá? Sempre quando houver mudanças de direção nos trechos horizontais, nós devemos trabalhar com o ângulo de 45 graus, tá? Caso a gente não utilize o ângulo de 45 graus, nós vamos utilizar uma caixa de passagem para fazer a união das tubulações e permitir o melhor escoamento. Mas caso não se utilize caixa de passagem, nós vamos utilizar sempre ângulos de 45. Então, não se usa 90 graus em projetos sanitários na horizontal. Aqui, é claro, nós temos um trecho vertical virando para horizontal. Então, nesses pontos, é permitida a utilização de 90 graus, tá? Mas somente nesses trechos de vertical para horizontal. Trechos 100% horizontais, só devemos usar ou caixas de passagem ou ângulos de 45. Os tubos de queda, eles são os elementos que compõem o nosso sistema de esgoto, que eles recebem os esgotos de edificações de múltiplos pavimentos. Então, haverá um tubo principal que vai receber esse efluente, né? Toda essa parte de esgoto. E, então, ele é a tubulação principal. Então, os tubos de queda devem sempre, que possível, ser instalados em um único alinhamento. E, quando necessário, os desvios devem ser feitos com peças formando o ângulo de 90 graus ou inferior, tá? Então, percebam que o meu efluente está vindo e ele se conecta ao meu tubo principal aqui com um ângulo de 90 graus, de 45. E quando houver a mudança para horizontal, né, usa-se um ângulo de 90 graus. Ele coloca aqui que a gente sempre deve preferenciar 45, mas de horizontal para vertical, não, vertical para horizontal, a gente pode usar 90 sim, nessa mudança de direção. Os tubos de queda, eles não devem ter diâmetro inferior ao da maior tubulação, ou seja, se o meu vaso é de 100 milímetros, consequentemente, o mínimo do meu tubo de queda é de 100 milímetros. Os tubos de queda, eles devem receber efluente de cozinha e eles devem ser de, no mínimo, 75. Então, o meu tubo de queda tem que ter um tubo de queda individual, só para receber esse efluente da cozinha, e o mínimo desse tubo deve ser de 75 milímetros. Para edificações de 2 ou mais andares, os tubos de queda devem receber efluentes de aparelhos sanitários, tais como pia, tanque, máquinas de lavar roupas e similares, onde são utilizados detergentes que provoquem a formação de espuma. Deve sempre se adotar soluções no sentido de evitar esse retorno da espuma, tá? Então, mesmo quando a gente tem tubo de queda, as tubulações que recebem muita espuma, né? No caso de máquina de lavar roupa, sempre tem que buscar criar sistemas, né, os sifões internos, para evitar esse retorno da espuma. Outra situação que é bastante importante é sempre prever nos sistemas de projetos sanitários os ramais de ventilação, tá? Então, no meu ramal de esgoto, né, no trecho do ramal de esgoto, antes de chegar no tubo do vaso, eu preciso ventilar. Porque quando eu dou descarga aqui, a tendência, né, do fluxo é passar nesse sentido e possivelmente esse tubo vai estar vazio. Então, existe uma tendência do cheiro voltar nesse tubo aqui, que é depois do meu ralo sifonado e antes de chegar no meu tubo do vaso. Então, esse é o trecho que eu tenho obrigatoriedade de realizar o sistema de ventilação para minimizar essa volta de cheiro do meu sistema. Então, sempre depois, lá no banheiro, né? Depois do meu ralo sifonado e antes de chegar no tubo do vaso, que ele se conecta, é o trecho que nós temos que obrigatoriamente ventilar, tá? Então, aqui a gente tem uma visão, né, em corte e em vista superior de como que é um sistema de ventilação. Então, nesse trecho aqui, a gente vem e coloca esse T,
e um joelho e faz o ramal de ventilação. Então, ele tem essa visão aqui em corte e essa visão em planta. A coluna de ventilação, ela deve subir numa parede, né, ou num shaft, dependendo do tipo de sistema. E quando ela estiver na cobertura, ela deve sempre passar 30 centímetros acima da cobertura ou da minha laje. Caso essa laje seja uma laje de acesso às pessoas, obrigatoriamente esse tubo de ventilação ele tem que estar acima de 2 metros de altura, tá? Porque exatamente se existe acesso de pessoas aqui, essa tubulação deve ficar acima para evitar que esse cheiro realmente fique em contato com as pessoas, tá? No mínimo, as tubulações de ventilação elas devem ter 50 milímetros de diâmetro, tá? No caso aí, principalmente para edificações com mais de 2 pavimentos, perdão, edificações térreas, e para edificações com mais de 2 pavimentos, o mínimo de uma tubulação de ventilação é de 75 milímetros. No meu sistema, né, de esgoto, nós temos sempre o meu esgoto secundário, né, que é esse trecho que é um conjunto de tubulações onde não tem acesso de gases, tá? Aqui é o trecho onde a gente tem a caixa sifonada e o meu esgoto primário, tá? Então, aqui é chamado de esgoto primário, onde a gente tem a junção de mais de um aparelho sanitário. Dentro do meu sistema, eu obrigatoriamente tenho que colocar caixas de inspeções. Então, terminei de fazer um traçado de meu banheiro. Na frente do meu banheiro é ideal que eu tenha uma caixa de inspeção com a finalidade tanto de manutenção, quanto também de mudança de direção. Na sequência, a gente tem as caixas de passagem, tá? Quando eu tenho uma caixa de inspeção, a finalidade dela é manutenção e mudança de direção. Quando eu tenho caixa de passagem, a única finalidade dela é mudança de direção. Então, normalmente é uma caixa de tampa cega, onde a gente não tem acesso a ela. Ela simplesmente é para mudança de direção, então ela vai realmente ficar enterrada. Já as de inspeções, elas são caixas que a gente tem acesso. As caixas de inspeção elas devem ter, no máximo, a profundidade de 1 metro, dimensões mínimas internas de 60 por 60, e elas devem ser instaladas a mais de 2 metros de distância dos tubos de queda. Então, quando nós temos uma edificação de múltiplos pavimentos, nós temos que instalar, né, tubulações, né, da vertical, que vai vir do meu tubo de queda, e que vai depois virar na horizontal. Da horizontal, elas têm que cair numa caixa de inspeção. Então, essas caixas de inspeção, elas não devem ser instaladas a mais de 2 metros de distância do tubo de queda. Então, quando eu tiro o tubo de queda descendo na vertical, ele vira para a horizontal, esse trecho horizontal não pode ser mais que 2 metros do tubo de queda. Aqui é uma visão das caixas de inspeção, né, tanto em corte quanto vista superior. Elas também, nós podemos ter as caixas de inspeção do tipo da Tigre, né, que são essas prontas, ao invés de utilizar o sistema de alvenaria. Então, nós podemos também usar esses modelinhos. E nós temos as caixas de gordura, que obrigatoriamente elas devem ser instaladas na frente das pias de cozinha, né? Exatamente como ponto de manutenção e coleta desse resíduo de gordura, né? Que vai decantar no fundo. Ela tanto pode ser de alvenaria ou também essas caixas prontas de PVC, né? Atualmente as pessoas têm mais utilizado esse sistema dessa caixa pela questão de manutenção, né? De facilidade de limpeza. Elas devem ter dimensões internas de no mínimo 30 centímetros e no mínimo 18 litros de captação. Então, esses modelos, elas têm no mínimo aí 18 litros de captação de gordura, tá? Então, ela tem tipo uma cestinha que é mais fácil fazer a limpeza. Ou também pode ser o sistema de adoção aí de alvenaria, tá? As caixinhas de gordura, elas sempre devem ser dimensionadas, né? Então, não são todos os sistemas que vão atender com essas de 18 litros. Então, elas devem ser dimensionadas com essa finalidade de acumular gordura. Sempre tem que ter um dispositivo de entrada e saída. Então, a entrada normalmente é de 50 milímetros e a saída obrigatoriamente de 75, isso para um sistema usual, né, de residências. Para os outros sistemas, a gente precisa dimensionar. Elas têm que ter a altura entre a entrada e saída suficiente para ter a capacidade de reter a gordura, né? E uma vedação adequada também para evitar a penetração de insetos ou pequenos animais, ou até mesmo águas de lavagem de piso que venham a contaminar e atrapalhar o funcionamento dessa caixinha de gordura, tá? Algumas considerações em relação à instalação dos dispositivos de inspeção e as caixas, tá? Então, primeiramente, quando nós temos mais de uma caixa, né, de inspeção ou de passagem,
As minhas tubulações, elas devem apresentar, né, essas caixas instaladas no sistema, e eu tenho um limite máximo de 25 metros entre caixas. Então, eu tenho uma caixa de inspeção e depois eu tenho uma outra caixa de inspeção ou de passagem, elas não podem ter uma distância superior a 25 metros perante a norma. Uma outra distância importante é a da ligação do coletor predial público com o dispositivo de inspeção. Então, o último dispositivo de inspeção até o coletor público não pode ter mais que 15 metros. E um outro detalhe é que as caixas de inspeção de cada ambiente, então eu tenho uma caixa de inspeção do meu banheiro. O meu banheiro ele não pode estar a mais de 10 metros dessa caixa de inspeção, tá? Senão a gente acaba tendo um problema aí de dificuldade de manutenção, de utilização ela realmente para os fins que ela realmente foi concebida. Então, se eu tenho uma caixa de inspeção que vai atender o meu banheiro, essa caixa não pode estar a mais de 10 metros do meu banheiro. Ou se eu vou ter uma caixa de gordura que vai atender minha pia de cozinha, eu também não posso ter essa caixa de gordura a mais de 10 metros da minha pia de cozinha. E aí a gente tem o coletor predial, né? Como eu comentei, essa caixa de inspeção para o meu coletor público é esse trecho que não pode ser maior que 15 metros, tá? Sempre quando eu tenho um coletor público, existe essa válvula de retenção que é utilizada, que ela tem como finalidade não permitir o refluxo da rede, tá? Então, ela tem tipo essa tampinha que, caso o fluxo volte, ele não consiga voltar. E aí, como o fluxo é sempre nesse sentido, conforme o fluxo passa, essa tampinha levanta, tá? Mas caso o fluxo tenha que retornar, essa tampinha fecha. Então, usa-se essa válvula de retenção para evitar esses refluxos. Não só devido ao próprio sistema de esgoto, né? Mas também de enchentes, entupimentos, inundações, qualquer situação que faça com que o esgoto volte para dentro da edificação. E aí nós temos os coletores públicos, né? Quando não houver o coletor público, aí a gente vai ter que partir para a utilização de sistemas de tratamento interno dentro das edificações, que seria a utilização de tanque séptico e sumidouro.